Olá pessoal, eu sou o José Augusto de Blas, estamos aqui para mais um programa Super Curtas. Estamos aqui hoje com o Eduardo Liron e a gloriosa Liginha, que realizaram uma das obras mais interessantes, né, mais bem acabadas, né, mais bem estruturadas que a gente teve dentro do curso de cinema. Então a primeira pergunta é sobre o processo de criação, né, a questão do roteiro. Primeiro, obrigado, Zé, pelo convite, obrigado pelo pessoal, espero que muito legal a iniciativa. Bom, o roteiro do Clara, ele é um roteiro que, na verdade, é até injusto falar que foi uma ideia minha, porque a avó de um amigo meu que tinha Alzheimer, eu convivi muito tempo com ela e eu vi todo o processo de desenvolvimento, e a gente sempre estava na casa dele. Então era praticamente uma história que estava latente, assim. A gente estava sempre acompanhando o desenvolvimento da doença e vendo a mudança, né, da pessoa. E é uma coisa muito chocante, né? É uma doença que degenera de uma forma muito visível e muito rápida, né? E essa família desse meu amigo, ela tem toda uma história política também, né? O marido da dona Dedé, que é a senhora que tinha Alzheimer, ele foi um dos fundadores do PT, ele participou de grande parte da militância como metalúrgico, então já era meio que uma história pronta, assim. A maior dificuldade no roteiro foi construir um roteiro que partisse do ponto de vista da dona Dedé e que não fosse só um olhar de fora de alguém que vê a degeneração de alguém que tem Alzheimer. A dúvida que me surgia era como vive alguém que lembra do passado e de repente se choca com o presente. Algumas das ferramentas que a gente foi tentando para isso foi construir um certo realismo fantástico, de fazer mudanças durante cenas, fazer lapsos de tempo não muito explicados e tal. Claro que no momento da nossa, assim, naquele momento de desenvolvimento, a gente já tinha uma certa capacidade para construir isso. E claro que foi um pouco, eu acredito assim, que tem uma questão de ser um pouco ousado até. Mesmo baseado num fato real, quer dizer, você na verdade teve que ficcioná-lo, né? Você teve que criar estratégias novas para você poder narrar a vida daquela pessoa. Então você parte de um acontecimento de uma pessoa existente, mas não deixa de ser uma obra de ficção, né? Porque você está recriando, na verdade, esse ambiente da pessoa. Isso foi bastante difícil. Até porque eu não tinha como consultar a dona Dedé, né? Porque ela não tinha mais memória, não tem como manter uma conversa, não tinha como manter uma conversa lógica com ela. E com certeza tem várias questões. O personagem criado lá, ele é inspirado, mas ele não é a dona Dedé. Ele é outro personagem, é um personagem que tem muito de mim e de uma idealização minha de um certo momento histórico. Com certeza, é um roteiro de ficção. É um roteiro de ficção que eu escrevi, assim. Você sentiu alguma coisa parecida com isso? Qual é a tua impressão, Lígia? Bom, quando nós recebemos o roteiro e lemos e tal, era uma coisa realmente diferente de todas as outras que nós tínhamos feito, né? O que mais se parecia com o roteiro do Clara em termos da dramaticidade, da sensibilidade da coisa, era o documentário que nós tínhamos feito. Todas as outras coisas tinham passado por outras, enfim, tinham outros sentimentos ali, né? E o pessoal do grupo realmente foi muito receptivo, assim. Foi uma das poucas unanimidades que nós tivemos em todo o nosso curso, né? É verdade. E eu via que na questão do Alzheimer havia uma certa semelhança com um certo Brasil, que sabia do seu passado, mas tinha muita dificuldade em olhar para ele e lembrar. Vivia um certo passado que parecia meio escondido. Então eu achei que o Alzheimer era uma ferramenta também para falar sobre esse assunto, mas que ele não podia ser explicitamente político, ele tinha que ter isso como um plano de fundo. Porque em primeiro lugar eu estava falando sobre uma coisa que pessoas passam, né? E como é que foi, então, montar essa realização, né? Atores e o próprio processo de gravação em si, mas começando pelos atores. Os atores foram achados, né? Quem cuidou dessa parte, foi atrás dos atores, no geral foi o Celso, que infelizmente ele não pôde vir hoje, mas ele cuidou disso, o Celso junto com o Edu, mas assim, eles entraram em contato com muitos atores e tal, mas a Clara, e quando apareceu a Clara mais velha e a mais nova, e a gente olhou para as duas e falou, nossa, elas são perfeitas, elas são a mesma pessoa, assim.
A atriz principal, que é a Clara mais velha, a Bri Fioca, se eu não me engano, acho que foi até a tia do Leandrinho que conseguiu o contato, e aí o Celso entrou em contato, eu não lembro. Mas foi um acaso, assim, ela caiu pra gente. A gente tava procurando, tava difícil encontrar, e ela acabou aparecendo. E ela fez grande parte do contato também, né, com os atores e tal. Inclusive a atriz que faz a Clara mais nova, ela era conhecida da Bri. Então o Celso fez o contato e tal, mas a Bri também ajudou nessa ponte. Então ela ajudou muito para abrir o espaço para atores mais experientes do que o que a gente costumava trabalhar. Eu acho que isso dá uma qualidade de produção, assim, porque normalmente uma percepção minha, até por trabalhar bastante, agora tá trabalhando bastante com filmes de cineastas iniciantes e tal, na parte de montagem, é você perceber uma dificuldade da direção de atores, né? Porque é muito difícil conseguir aprender a dirigir atores mesmo. Não é uma coisa tão fácil de você ler. Você tem que ter um certo tato, experimentar. Então, para os primeiros filmes de um diretor, sempre a direção de atores é uma questão um pouco mais complicada. Quais foram as primeiras coisas que surgiram, dificuldades ou não, acertos ou não, para que aquilo se tornasse uma obra aí captada tecnicamente? A primeira coisa que apareceu, assim, com certeza, e eu já sabia isso quando eu estava escrevendo o roteiro, foi a locação. Porque a gente gravou o filme na casa da Dona Dedé mesmo, a casa que a Dona Dedé viveu a vida inteira dela. Assim. E eu não conseguia imaginar captar esse filme em outro lugar. Ela tinha várias dificuldades técnicas específicas, assim, por ser uma casa velha, então a gente tinha dificuldade com a rede de energia. Ela tinha problema na rede de encanamento, se tentavam abrir a água de um dos banheiros, vazava água na casa e tal. E a gente contou também com, assim, 3 pessoas que foram fundamentais, que foram 3 eletricistas, né? O Demetrios, que por acaso eu encontrei esse ano, e mais 2 assistentes dele. E sem eles eu acho que a gente não teria conseguido essa agilidade de produção. Então a gente teve 2 grandes coisas que facilitaram para a filmagem acontecer num tempo curto. Que foi, eu fiz um storyboard bem detalhado de todos os planos que eu queria, já com enquadramento, conhecendo a casa, então já com um desenho mais ou menos de onde ficaria a câmera e tal. E conversei isso com o fotógrafo, que foi o Leandrinho. A gente estava muito afinado nesse sentido. E por ter os eletricistas com a gente, porque eles quebraram assim um super galho. Para conseguir a eletricidade funcional, a gente teve que puxar da casa do vizinho um pouco de eletricidade também, que por acaso era um conhecido que morava. Além da iluminação, eles também ajudaram muito fazendo assistência de fotografia mesmo. Por falta de braços, assim, eles estavam sempre dispostos. E a fotografia é uma coisa que naquele momento eu estava prezando muito, que fosse uma fotografia bastante preciosista, assim. Até porque o filme tinha uma intenção de ser uma experiência de um cinema um pouco mais clássico, de dominar a linguagem do cinema clássico. Linguagem clássica, né? Narrativa, né? Sobre as outras questões técnicas, né? Então, especificamente som, né? E depois na pós-produção, montagem e a pós em si. O Celso trabalhou duro nisso, né? E ele fez algumas viagens até a casa, até a locação. Ele gravou previamente muitos sons, então ele tem um mapa de todos os sons que seriam necessários, enfim, de carro, de passo, de silêncio, de ambiência das salas. Ele gosta disso, né? Quando a gente gosta, a gente faz muito bem. É um excelente músico, né? A Ele trilha é um excelente, lindíssima do curta, né? exatamente. A trilha dele trilha original. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a montagem, né? Porque é um filme delicado, ele teve alguns cortes, né? Algumas idas e vindas. Acho que, assim, de montagem nós conseguimos um resultado bem legal, bem interessante, assim. Enfim, nós tivemos muito trabalho de pós-produção, especialmente nós tivemos algumas rotoscopias para fazer, especialmente aquele plano da porta, que aquele plano foi nós fizemos uma duração muito grande, o plano, e lá a gente não teve muita noção. Quando a gente colocou aquilo na montagem, meio que o filme caiu, assim, então a gente precisou, de alguma forma, acelerar aquilo ali que já estava gravado e, obviamente, a gente não ia fazer novamente, né? Bom, gente, a gente está terminando o nosso tempo aqui, queria agradecer muito vocês, né? E, para vocês, fica aqui a possibilidade de assistir o trabalho na nossa grade da TAG TV, uma TV sob demanda, e agora com os materiais extras também disponibilizados. Obrigado e até o próximo programa.